nosso método de avaliação, sobre o ataque. Mas um ataque é diferente. E vou tentar explicar o porquê. Vou tentar explicar qual é a visão que eu tenho desse tema. Então, mais ou menos, a explicação seria o seguinte: na abertura, nós estamos acostumados a que a abertura seja uma parte, só a parte inicial da partida, onde você desenvolve as peças, ocupa o centro e roca. Isso está correto. Mas no xadrez, você tem que ver que a abertura também evoluiu muito. Agora mesmo temos partidas que, por exemplo, você realmente começa a jogar xadrez no lance 25, 30. Tudo isso é teórico. Então é uma coisa bem importante, uma coisa interessante entender que muitas vezes na abertura a gente tem e pode, né, criar problemas para nossos adversários, ou seja, lutar pela iniciativa, lutar para começar o ataque desde a abertura. Logicamente, você tem que cumprir com algumas regras, né? Você tem que respeitar as regras do xadrez. Mas não olhar a abertura só como um desenvolvimento para depois ver o que vai acontecer na partida. Ou seja, eu vou desenvolver as peças e depois é que eu vou ir para o ataque, eu vou ir com uma peça para cima, vou tentar atacar. No xadrez isso tem mudado com o tempo. Agora você pode fazer isso e já na abertura começar a pressionar o nosso adversário. Sim, sim, exatamente. No caso de Lenier, ele mostrou que a teoria começa, ou seja, continua a ter uns lances bem avançados. Então, esta é uma ideia interessante, algo que eu queria compartilhar com vocês, e é por isso que eu quero mostrar umas partidas, que são partidas muito interessantes e que permitem ver algumas coisas, por exemplo, aberturas onde nosso adversário ele simplesmente não respeita alguns dos elementos importantes no xadrez. Então, quando você viola esses elementos, logicamente você tem que ser punido. E é justamente esse tipo de jogo que eu quero compartilhar com vocês neste momento. Então, a primeira partida é uma partida de uma francesa. É uma francesa mas é uma francesa muito rara. É uma francesa que vocês poucas vezes vão ter que enfrentar, mas mesmo assim, a forma do preto jogar, eu não fiquei totalmente convencido. Embora o branco não encontrou os melhores lances, mas mesmo assim eu não recomendo jogar dessa forma. Então, como eu falei, vamos começar a partida. Foi uma partida 1966, jogada entre Josic e Rakic. Dois jogadores que não são muito conhecidos, mas a partida foi realmente muito interessante. Então, a partida começou com E4, E6, D4, D5 e cavalo D2, a Tarraxa. Eu, por exemplo, como sempre insisto, eu gosto muito da Tarraxa, eu acho bem interessante, bem legal, né? Aliás. E a Tarraxa tem como ideia principal evitar variantes um pouco mais complexas, como por exemplo a Binável, mas mantendo uma posição bem sólida, bem tranquila, bem estável na abertura. Então, quem quiser preparar, por exemplo, ou ver algumas partidas da Tarraxa, como falei, é interessante. E aqui vemos, logicamente, contra a B6, que é um lance pouco comum, como poderia jogar, só como recomendação. Mas, como falei, não vamos enfrentar isto muitas vezes. E aqui, eu particularmente eu faria um lance um pouco diferente. Embora a gente já esteja ou seja, continue na abertura, eu acredito que esse B6 é um lance que não pode ser bom. Mas, logicamente, para não ser bom, você tem que explorar rapidamente esse lance. Então, alguém tem alguma ideia, alguma recomendação aqui sobre o que fazer? Não sei se vocês conhecem a história, mas o Ulf Andersson,
ele comentava que ele demorava 5, 6 minutos antes de fazer o primeiro lance. Ele pensava um pouco antes de fazer o primeiro lance e muita gente ficava surpresa porque o Anderson era um jogador bom, que jogava muitas vezes essa mesma posição. Aí o pessoal perguntou para ele e ele dizia que era uma espécie de aquecimento. Ou seja, ele aquecia para depois, se encontrava algum problema na posição, na abertura, já ficar bem, estar pronto para enfrentar o que tinha na frente. Então, alguma ideia do que fazer aqui? Qual seria o lance bom para vocês? Nenhuma recomendação por aqui? Na partida, ele jogou cavalo F3. Ô, João, boa noite. Cavalo F3, cavalo G F3, que é um lance normal. Um lance normal na posição. Eu, particularmente, ou seja, eu me conhecendo como jogador, eu pensaria muito, mas muito mesmo, na possibilidade de jogar bispo B5 cheque. Ou jogar peão por peão, porque depois de peão por peão, eu acredito que este peão em B6 não faz muito sentido. O normal é jogar com C6. Então, o cavalo C6, mas mesmo assim, o cavalo de C6 fica sem defesa. Então, embora seja abertura, já tem algumas coisas interessantes que a gente poderia tomar em consideração nessa posição. Então, é por isso que na abertura a gente precisa, na maioria dos casos, não jogar automaticamente, sino ver os pequenos detalhes, porque às vezes tem uns detalhes que não parecem importantes, não parecem relevantes, mas podem ser sim. Então, ele jogou cavalo F3, peão por peão, cavalo por E4 e bispo B7. E bispo B7 é lógico, para isso ele jogou B6 e agora está tentando chegar em uma posição da variante de D por E direto, cavalo D7 e cavalo F6. Agora aqui eu tenho de novo a sensação de que bispo B5 poderia ser um lance interessante. Jogar bispo B5 para obrigar a jogar C6 e então aí bispo D3. Eu acredito que isso poderia ser uma opção interessante. Seria o que eu teria jogado na partida, mas como falei, o branco tinha uma visão diferente. Que bom que posso ver isso, não? Ele resolveu sim o problema do bispo de B7, de C8, né? Bispo B7, mas isso entre aspas, porque também o peão de a casa C6 fica um pouco fraca. É por isso que eu acredito que bispo B5 seria um lance aí para tomar em consideração. Então, bispo D3, cavalo F6 e dama E2. Tudo dentro do normal, da ideia geral na posição. Cavalo D7 e roque. O branco fez mais ou menos os lances naturais. Certamente ele tem um pouco de vantagem em espaço, devido à abertura. E o preto, bom, tem que jogar com um pouco restringido, né? Com o pequeno problema do espaço, mas continua em uma posição sólida. O preto jogou aqui bispo E7 e agora é o momento mais interessante da partida. Porque o branco faz um lance que não deveria ser o melhor lance. Ele joga cavalo G5. E este lance viola alguns princípios lógicos do xadrez. O cavalo em G5, ele não desenvolveu o bispo, não tem as torres no centro. É um lance que realmente você tem que ter muito cuidado na hora de fazer. A ideia desse lance é bem clara. O branco lembra de que a casa F7 está defendida somente pelo rei, a casa E6 está defendida somente pelo rei depois do sacrifício, então provavelmente o sacrifício em F7 vai fazer sentido. O João, desculpa, não tinha visto aqui o chat, ele está sumindo. Em que lance você disse que para jogar bispo A6? O problema de bispo, de bispo A6 depois de cavalo por E4 é que todas as casas brancas da ala dama vão ficar muito fracas.
particularmente, a casa C6 vai ser um problema. Então, é provável que você tenha que jogar com C6 e cavalo C7, e aí o cavalo em C7 não tem muito futuro. Eh, Esse tipo de lance não é tão fácil ou seja, não é tão fácil fazer funcionar esse tipo de lance precisamente por isso, porque tem muitos buracos ali na ala da dama. Agora, uma coisa importante. O que você não pode fazer nesta posição, de nada, mestre. O que você não pode, não deve fazer nessa posição é H6. Este H6 realmente é um lance que simplesmente não pode ser bom. Um lance onde você erra, você deixa de fazer o lógico que seria rocar para atacar um cavalo que realmente não faz muita coisa. E em muitas partidas a gente faz esse tipo de lance. Em muitas partidas a gente vê uma peça e diz, bom, vou atacar ele. E mais, se eu tenho uma linha secundária ali, por exemplo, que eu jogava contra a Paulsen, que eu jogava cavalo G5 para ver se meu adversário jogava H6. E a maioria dos jogadores jogava H6, ia seco a ameaçar o cavalo. E realmente o cavalo está ali, ele não faz nada, melhor deixar o cavalo ali. Isto, logicamente, permite cavalo por E6. Eu imagino que vocês lembram da partida de Kasparov, né? De Blue Kasparov. F por E6, bispo G6 e rei F8. E bom, temos esta posição aqui. É uma posição onde sacrificamos uma peça por um peão, mas isto não significa que a gente está ganho, nada disso. Mas o rei do nosso adversário está mal, a gente tem a iniciativa e é hora de tentar encontrar uma solução aqui. Este sacrifício, logicamente, você tem que ter uma ideia atrás desse sacrifício. Se joga bispo dama por E6, ele vai jogar bispo D5 e vai tentar defender nessa posição. Então, o que fazer aqui? Que jogar de brancas nesta posição? O Lenier dizia uma coisa bem interessante nas primeiras aulas. Quando você tem o rei muito mais seguro que o rei do seu adversário, você pode melhorar suas peças. Sim, senhor. Ele simplesmente jogou C4. E tem que ter muito valor para sacrificar uma peça e depois começar a jogar devagar, mas é bem interessante. Aqui, bispo D6 para dar a caça E7 para a dama. Dama por E6. Dama E7 para defender. E dama H3. E o branco continua com a pressão, né? Ele pode tentar explorar a cravada também com cavalo G5. Mas existe também a possibilidade de jogar torre 1. Então, em troca pela peça, temos 2 peões, iniciativa, e tudo isso no lance 14. Então, eu acho que este tipo de posições, por exemplo, é uma ideia clara de que você pode lutar pela iniciativa ou até atacar na abertura. Então, não é só jogar a abertura de uma forma, vamos chamar, morna, para desenvolver as peças e depois tentar atacar mais na frente. Não, a abertura é uma parte importante do jogo e você pode, por que não, explorar todos esses elementos para atacar na abertura. Ele jogou dama E2. Eu sei que o preto não tem muitos lances, mas eu acredito que não ajuda muito o fato de mexer a dama, né? Continuar mexendo a dama várias vezes na abertura para comer peões, para capturar peões. Isto não pode ser bom. Assim que o branco continua com a ideia dele. Neste caso, ele jogou torre E1, dama por C4, e a lógica indica que cavalo E5. Bom, branco perdeu um peão, agora ao invés de 2 peões, temos um peão pela peça,
Mas algo que eu sempre insisto. Neste caso, por exemplo, vemos que a torre de A8 nunca foi mexida, a torre de H8 nunca foi mexida também não. Então, não sei até que ponto o preto tem direito a dizer que ele tem uma peça a mais. Se ele tem uma peça a mais, mas essa peça não foi mexida, de que serve? Tipo, eu tenho uma Ferrari, mas eu não posso utilizar. Então, não faz sentido. E isso é o que está acontecendo nesta posição. O preto tem uma peça a mais, mas as peças, embora elas joguem, as torres não conseguem jogar. Já o branco, ele ainda não desenvolveu a torre de A1, não desenvolveu o bispo de C1, mas tem muita mais facilidade para desenvolver do que o preto. O preto aqui jogou dama D5, que é o lance natural, lance único na posição, né? E, bom, como podemos continuar? O mestre não tinha visto, mas bispo por F3, torre por E2, bispo por E2 e dama E6. Sim, sim, sim. Exatamente, é porque tem dama E6, exatamente. Cavalo D7, cavalo por D7, bispo E4. Mas esse bispo E4 não tem nenhum problema. Sabem que um tipo de lance que eu ficaria muito na vontade assim de fazer, mas muito mesmo, seria um bispo C2 para tentar bispo B3, né? É um tipo de lance assim que você tem muita vontade de jogar, porque parece muito, muito forte mesmo. Eu acredito que não funciona, mas sempre se sente à vontade aquela. Bispo F7. Bispo F7. E se dama captura em D4. Na verdade, esse bispo F7, mestre, bom, dama por dama D4 seria interessante. Mas eu ficaria até na dúvida de que acontece se dama por F7, rei por F7 e depois bispo D5. Tem três peças e elas estão bem coordenadas ali. Três peças por dama e peão, mas a coordenação das peças pretas é muito boa. Elas ocupam o centro. Bispo G5, interessante. Pode ser também. Bispo E4 direto. Se cavalo por E4. Bispo E4, acho que tem cavalo por E4. E se captura em D7, tem bispo por E5. Tem bispo por E5, claro. Aqui ele fez bispo C4 para continuar com o desenvolvimento das peças. É um lance muito raro, mas como eu falei, o preto tem tantos problemas para desenvolver as peças que o branco pode jogar simplesmente torre E3, torre E1 e ameaçar mate com cavalo D7 e torre 8. Então, essa é uma vantagem, uma possibilidade, por quê? Porque o preto não tem como desenvolver as peças. Ele está todo atado ali atrás, ele está, como eu falei, preso. Que jogou torre D8, e não sei a necessidade de torre D8, mas foi o lance da partida. Cavalo F7, bispo por F4 e cavalo por D8. Ele fez uma troca, mas mesmo assim nada adiantou aqui. Agora existe a ameaça de cavalo E6. Existe mais forte agora o bispo F7, né? E bispo B3, por exemplo. Bispo F7, bispo B3 parece terrível. Que jogou cavalo C5, evita cavalo E6, mas abre a coluna D, isto não pode ser bom. D por C. Dama por D8. E como eu estava falando, a diferença é precisamente a atividade das peças. As peças brancas têm muito mais mobilidade que as peças pretas. O preto aqui jogou, o branco jogou torre D1, o preto jogou bispo D5. As quatro peças em jogo. E o preto tem essa torre que nunca foi mexida. Ou seja, na realidade, estamos falando de uma posição onde temos duas qualidades a mais praticamente. Bom, dama E6 agora, mestre? Dama E6, dama F5.
Falando a verdade, este é o tipo de posição onde você pode fazer 5 lances diferentes e todos esses lances vão ser bons. Ou seja, aqui dama F5 deve ser boa, dama E6 é boa, e o lance da partida, que foi torre por D5, também é um lance bom. Então, esta posição é infeliz, infelizmente, o preto ficou muito mal desde a abertura e depois de torre por D5. Cavalo por D5, dama D6, dama E6, perdão, ele foi obrigado a abandonar. Então, como eu falei, o branco não só tomou uma abertura como algo para desenvolver as peças e pronto, e vou me preparar para atacar na próxima fase, não? O branco começou a pressão bem rápido. Ele tentou pressionar a posição do preto bem rápido para criar um ataque. Ficar com a iniciativa e criar um ataque. E é por isso que depois que o preto erra e joga H6, a partida se desenvolve muito fácil.